Primeiro temos que montar a função aqui na plataforma, que no caso é GeoGebra. E essa função vai ser reproduzida depois no gráfico por meio das ondas, que é onde vamos mudar a amplitude e a frequência dessas ondas, alterando apenas alguns valores, como o valor de A, que vai mudar a amplitude, e o valor de B, que vai mudar a frequência das ondas. Primeiro vamos alterar o valor de A na função, que é o que vai fazer com que a amplitude das ondas mude, que é o que está sendo representado agora. E em seguida vamos mudar o valor de B, que é o que vai fazer com que a frequência mude, que vai fazer, digamos que as ondas ficam mais perto e mais distância, de acordo vai mudando o valor de B nessa função. Para realizar o cálculo da altura de prédios, torres ou morros, basta utilizar o ângulo e tamanho da sombra no solo e aplicar a razão entre cateto oposto e cateto adjacente, que seria a função tangente. Uma situação da nossa vida em que podemos utilizar a lei do seno se dá através do pouso e da decolagem de aviões, em que a gente pode calcular a altura e a distância em que o avião está de determinado ponto em relação ao solo. Agora vamos fazer um exemplo para descobrir a altura do avião. Vamos supor que um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus, depois percorre 6 km. A que altura se encontra esse avião? Então, a questão fala que o avião tá aqui, né? Levantou voo a 30 graus, que percorreu 6 km. Tá querendo saber qual a altura do avião deste ponto em relação ao solo, né? Ou seja, o lado X. Aqui é um triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui é a hipotenusa. Aqui é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Então, para a gente descobrir o lado X, a gente pode utilizar a lei do seno, que é seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual o cateto oposto a x e a hipotenusa é 6. Cruz credo, 2x é igual a 6. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido por 2. Que x é igual a 3 km. Então, a gente descobriu a altura que o avião se encontra nesse ponto em relação ao solo, a 3 km. A altura e aqui a gente vai descobrir a distância, também com a lei do seno. Certo? Aqui a questão diz que o avião está em uma altura de 6 metros até o solo. E ele vai pousar em um ângulo de 30 graus até a pista. Tá querendo descobrir qual é essa distância, né, que o avião está em relação à pista. Ou seja, o lado X. Também a gente vai usar a lei do seno, né? Seno do ângulo é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Identificar aqui os lados, que é um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, né, aqui. O lado que a gente vai descobrir é a hipotenusa. Aqui é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. O seno de 30, gente, que é o ângulo que o avião vai pousar, né, que a questão deu, é 1 sobre 2. O cateto oposto é 600 metros e a hipotenusa, que é o valor que a gente está descobrindo, é x. Cruz credo. X é igual a 1.200 metros. Então, a gente já descobriu
a distância do avião até a pista. Outro exemplo que podemos utilizar a fórmula de seno no nosso dia a dia são nas escadas, as quais, pelo meio da forma de seno, podemos descobrir sua altura ou até mesmo seu tamanho. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês. João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada com 8 degraus, que tem aproximadamente 4 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura, determine a altura de cada degrau. Então, ele não está pedindo só a altura, ele está pedindo a altura de cada degrau. Primeiramente, a gente vai descobrir o tamanho, a altura dessa escada. Primeiramente, ele tem um ângulo de 30 graus e temos a hipotenusa. Então, a gente vai descobrir esse tamanho aqui. A gente vai resolver pela lei de seno, que é seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. A gente sabe que o seno de 30 é 1,5 e o cateto oposto a gente não sabe, então a gente apresenta com x e a hipotenusa ele nos deu que é 4. A gente faz um cruz credo e fica 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Mas ele não quer saber só a altura dessa escada. Ele também quer saber a altura de cada degrau. Então, a gente vai calcular a altura dividido pela quantidade de degraus, que são 8. Então, degrau é igual a 2 dividido por 8. Então, cada degrau vale 2,25 metros. Uma das situações que podemos falar da lei do seno é a pipa, que podemos calcular a altura que ela pode estar do céu até o solo. Como podemos ver aqui, podemos usar o seno, aqui localizando a hipotenusa, e aqui é cateto oposto. Assim fazemos seno, seno equivale a 0,50, fazendo seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, seno é igual a 30 graus, igual a H sobre 100, 0,50 é igual a H sobre 100, aí faz cruz credo, H é igual a 100 vezes 50, que vai dar 50 metros, então aqui H é igual a 50. Outros exemplos que podemos dar no nosso dia a dia são as árvores e as sombras com que elas fazem com o sol. Como a seguinte: um sol se encontra a 45 graus acima do horizonte. Uma árvore projeta uma sombra no chão com um comprimento x. Sabendo que sua altura é de 15 metros, determine o comprimento dessa árvore. Aqui no caso dá o seno de 45, o cateto oposto 15 e no caso quer saber a hipotenusa. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 igual a 15, que é o cateto oposto, vezes x, que é a hipotenusa, que no caso é o que a gente quer descobrir. Fazendo regrinha de 3, vai ficar bem fácil. Vai ficar raiz de 2 vezes x igual a 30. Como o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Como aqui tem raiz embaixo e não pode ficar, vamos racionalizar esse número, que vai ficar 30 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai ficar x 30 raiz de 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, 4. Raiz de 4
é igual a 2. Simplificando, o 2 pelo 30 vai ficar 15 raiz de 2. Esse é o exemplo. Uma das formas de visualizar as funções de duas variáveis é um método que é semelhante à representação de uma paisagem, onde eles usam um mapa topográfico que é bidimensional. Como se fosse a superfície dela fosse z igual a x de y, ela pode ser interceptada por um plano z igual a k e a curva de interseção seja projetada no plano OX. Nesse caso, essa equação fx igual a y, ela vai ser chamada de curva de nível, ou ela pode ser chamada de curva de nível ou curva de contorno da função f em k. As curvas de nível, uma das funções de f dela, de f de duas variáveis, são gráficos do plano x ou y de equações da forma fxy igual a k. O conjunto de todas essas curvas de nível, eles podem ser chamados de mapa de contorno. E todos esses pontos são x e y que estão na mesma curva de nível e tem a mesma imagem z. No caso lá de f, x, y, elas são representadas por uma grandeza física e as curvas de nível ganham particular uma importância maior, que elas recebem inclusive denominações específicas como fxy é um potencial elétrico ou gravitacional. Lá na região D do plano xy, as curvas fxy igual a k são chamadas de equipotenciais, assim como outras duas funções, que é se fxy é a temperatura no ponto xy de uma chapa plana, ela tem que ser plana, as curvas fxy igual a k, elas já vão ter outro nome, elas vão ser chamadas de isotérmicas ou isotermas. Já se fxy é a pressão de um gás e o volume dele x, a temperatura y, elas já vão ter outro nome também. Elas vão ser chamadas de isobáricas